O Podemos anunciou que Soraya Tronic vai concorrer à presidência do Senado no ano que vem, quando Rodrigo Pacheco termina seu mandato na casa. Soraya é o primeiro nome confirmado oficialmente, mas outros senadores de peso de diferentes partidos já se movimentam nos bastidores pela vaga. Um dos principais concorrentes é o atual comandante da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União Brasil, que inclusive já presidiu o Senado. Ele é a aposta do próprio Pacheco, de que é um antigo aliado. Elisiane Gama, do PSD, e Rogério Marinho, do PL, são outros nomes fortes. Vale destacar que Marinho foi derrotado por Pacheco em 2023. Ele é líder da oposição no Senado. Minha querida Deise Chiocari, não sei se a Soraya Tronic teria força suficiente para afirmar uma autonomia do Senado Federal perante questões como hoje ele disputa com o Senado Federal, com o Supremo Tribunal Federal, um protagonismo nas questões. O Supremo está querendo, sob o argumento, o pretexto de julgar ações declaratórias de inconstitucionalidade, começar a legislar. E o Senado Federal diz, não, a prerrogativa é do Poder Legislativo. Quem decide se, por exemplo, o aborto tem que ser descriminalizado ou não é um magistrado que tem legitimidade técnica. Quem decide isso é o povo. E o povo é representado, de acordo com a Constituição, por quem tem mandato. Agora, se o Senado Federal tiver... Eu sou a favor de uma convivência harmônica entre os poderes, não em guerra. Mas na harmonia pressupõe que haja uma independência. Eles são harmônicos, mas são independentes. Será que a Soraya Tronic teria essa força? Será que o Rogério Marinho não estabeleceria um equilíbrio maior nesse momento? Ou deve prevalecer no Senado Federal uma candidatura mais morna? Olha, Capês, o que eu posso garantir é que a candidatura da Soraya Tronic não vai para frente, né? Por mais que eu goste e simpatize muito dela, mas não é uma questão de simpatizar, ela não tem todo o poder de articulação de bastidor, que é essencial para fazer essa sucessão, né? O Pacheco, ele quer o Davi Alcolumbre, foi presidente por 2 anos. A gente tem que lembrar que quando o Alcolumbre foi presidente da CCJ, ele acabou... não é beneficiando, mas ele acabou cedendo a propostas tanto da oposição quanto da situação, então ele é um nome muito bem quisto na casa. Eu acredito que a Soraya está querendo colocar o nome dela mais para fazer marcar uma posição de não concordo com esses nomes que estão aí, mais ou menos como fez o Chico Alencar, quando o Lira foi o candidato à reeleição da última vez, né? Acabou vencendo com um número de votos avassaladores, mas o Chico Alencar foi lá e marcou a posição. Acho que é a mesma questão da Soraya, porque ela não tem essa articulação toda de bastidor que o Pacheco teve, que o Alcolumbre tem e que outros parlamentares têm, né? Ela é uma parlamentar mais isolada, ela é uma senadora isolada. Então, acho que é muito mais para marcar uma posição. Se o nome da Soraya for escolhido, então é uma grande reviravolta. Mas eu acredito que isso não vai acontecer não, Capês. Raquel Galinatti, mas a Soraya Tronic, ela foi eleita graças ao Bolsonaro. Depois ela brigou com o Bolsonaro. Então, qual que é a linha dela? Agora ela está com o Kassab no PSD. Podemos. Ela saiu do PSD? Ela está no Podemos. A Elisiane Gama que está no PSD. Ela está no Podemos. Estava no União Brasil. Sim, agora está no Podemos. A gente até se perde, né? Porque exatamente. É uma roda de partido. Como é que fica essa questão da presidência do Senado? Porque o Senado está se tornando cada vez mais irrelevante. Porque o Senado não tem posição. Pelo menos o Arthur Lira... Ele tem posição, ele briga, ele tenta afirmar as pautas em defesa do Poder Legislativo. Agora, o Senado, apesar de ter o Rodrigo Pacheco, um grande jurista, né? Mas ele é um pouco mais conciliador. Talvez não fosse o caso de ter o Senado, ter alguém que pudesse... Eu detesto a palavra enfrentamento. Eu não acho que é por aí. Mas pelo menos um diálogo mais construtivo, preservando as prerrogativas do Poder Legislativo e segurando um pouco esse ativismo judicial. Com certeza, o Senado, ele tem carência de protagonismo no seu papel, na sua legitimidade. Concordo no tocante à senadora Soraya, ela se mostra combativa, ela se mostra com altivez, porém a viabilidade do seu nome ser aceito realmente não é muito grande. O Davi Alcolumbre
ele tem o apoio do atual presidente, do Rodrigo Pacheco, apesar dele ser da sigla PSD, e temos outra candidata, no caso Elisane Gama, que ficou muito conhecida com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no 8 de janeiro. Ali ela teve popularidade, porém ela terá que convencer os outros 15 senadores para que ela seja a proposta mais viável, que eu não acredito. E temos ali em contrapartida o Rogério Marinho, o senador líder da oposição, que nas últimas eleições ali para a presidência do Senado, ele perdeu com 32 votos. No caso, o mundo ideal seria o líder da oposição estar à frente do Senado. Mas eu acredito que não será nada, não sairá do esperado, e o Davi Alcolumbre é o que tem maior chance na sucessão da presidência do Senado. Paulo Loyola, nós estamos enfrentando um problema no Brasil em que o judiciário está legislando. O legislativo quer administrar, porque ele só quer emenda parlamentar para mandar para suas bases. E o presidente só está viajando. Então eu pergunto, como é que fica essa situação? Eu queria que você fizesse aqui uma defesa mais retórica e também um pouco mais empolgada, porque eu estou um pouco desanimado. Eu queria que você me animasse um pouco mais. Olha, não sei se sou eu que vou te animar, mas vamos lá. Primeiro que eu não concordo integralmente com a sua fala. Eu não acho que o judiciário está só legislando. Eu não acho que o legislativo está só executando, até porque o legislativo não executa, ele só orienta onde vai ser executado, a execução final do poder público executivo. E muito menos eu acho que o presidente está só viajando. Então eu queria partir um pouquinho desse lugar. Eu acho que está tendo um momento de reequilíbrio de forças políticas brasileiras. Primeiro que a gente tem um Congresso, uma Câmara particularmente, absolutamente conservadora, majoritariamente conservadora, isso precisa ser dito. O governo não tem maioria, se for pegar a base efetiva do governo que esteve ali na chapa de eleição efetivamente, a gente tem menos de 150 deputados. Então você tem um Congresso, sim, de base mais conservadora. Porém, essa não é a mesma figura que a gente tem no Senado. No Senado nós temos figuras mais experientes, nós temos figuras com mais tempo de mandato, o que também permite que a tomada de decisão não seja feita de maneira tão quente, tão base em opinião pública, porque, de fato, a estabilidade dos 8 anos de Senado dá uma outra liberdade de voto para quem está ocupando aquela cadeira. Isso, particularmente, me parece bom para a questão brasileira. Se fosse depender da gritaria da Câmara, estaríamos também tomando uma série de decisões que também me parecem bastante inadequadas. Então, agora, sobre a jogada da Soraya, eu vou lembrar aqui do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que por 4 vezes se candidatou à presidência da Câmara. Isso nada mais é do que uma tentativa de se manter ali na pauta, na imprensa, de destacar seu nome, nada mais do que uma jogada ali política para buscar algum tipo de destaque, conexão com o público, captação de dados e relação política, e até para valorizar o próprio passe internamente ali dentro do Senado. Eu, particularmente, tenho visto o Senado muito mais como conciliador do que como esse enfrentamento, e particularmente eu acho isso bom, eu não acho isso ruim. Muitas vezes aqui, nesse programa e em outros programas, a gente vem pedindo aí um tom de conciliação em torno do país. Eu acho que o Senado tem sido muito bem sucedido nesse processo. Agora, enfim, para mim, essa jogada da Soraya é uma jogada efetivamente de comunicação, do marketing dela ali. E não me... Repito, eu acho que o sistema está se reequilibrando, o governo tem um papel difícil na mão, tem minoria na Câmara, e as negociações muitas vezes passam, sim, pelo Senado, onde esse equilíbrio está um pouco mais favorável ao governo. Muito bem. Meu querido Diego Tavares, só esclarecendo que eu não disse que o judiciário só legisla, eu disse que o judiciário também está querendo legislar. Com razão. Porque quando ele vai revogar a criminalização do aborto, sob o argumento de que a criminalização é inconstitucional, ele está legislando. Está usando um argumento retórico, porque não existe nada de inconstitucional, o aborto é crime desde o início do século passado, nunca ninguém cogitou de afirmar que seria inconstitucional. Agora, quem acha que deve descriminalizar
deve buscar uma vaga no Congresso Nacional, fazer audiências públicas, como a questão das drogas também. Eu acho, por exemplo, a maconha, 8% da população mundial é viciada em maconha. Eu acho que a maconha faz mal para a saúde. Tem que ter cuidado quando você vai falar em descriminalização, tem que fazer audiências públicas. Esse é o papel do legislativo e não do judiciário. Então, repito, eu sou contra uma pauta de enfrentamento. A Constituição tem que ser cumprida. Ela diz que os poderes são independentes e harmônicos. Então tem que manter a independência com harmonia, com diálogo. E é necessário que o Senado Federal tenha um líder, um presidente, que possa estabelecer esse diálogo de uma maneira mais construtiva. O próprio Rodrigo Pacheco, com o seu jeito mais conciliador, manifestou protesto com relação à questão da descriminalização das drogas. Essa é uma pauta que é do Congresso. Então, eu acho que temos um judiciário, sim, que está ativista. Ele vai além de simplesmente a posição de analisar dois lados e julgar. É um órgão do Poder Judiciário, ele tem que ter inércia jurisdicional, ele não pode se manifestar sobre casos que vão ser julgados, ele não pode ter manifestação política, ele tem que esperar os outros órgãos e instituições atuarem, como Polícia, Ministério Público, para no último momento ele dar a sua decisão sem que ninguém saiba antes qual é. Então isso é uma questão importante que precisa ser vista. Com relação aos deputados, ao Poder Legislativo, claro que não são eles quem executam, mas quando eles abocanham uma parte tão grande do orçamento, 60 bilhões de reais de emendas parlamentares, e quando se recusam a votar as pautas importantes para a população, se não pagarem estas emendas, claro que eles estão assumindo o papel de despachante de obra pública e não de parlamentar. Que se ele vai executar ou não é outra coisa. Às vezes ele nem quer aparecer, porque tem ali emendas de comissão que você não sabe para que serve. Tem emendas PIX que você não sabe quem mandou. E ali normalmente ocorrem, infelizmente, vários desvios de conduta. Contratos superfaturados, contratos inúteis, despesas que vão para um município que não precisa tanto quanto o outro, mas ali é o curral eleitoral do parlamentar. E o presidente, embora ele viaja bastante, viajou mais que qualquer outro, se ele ficasse mais aqui, ele poderia usar o seu carisma e a sua legitimidade, porque ele foi eleito, não o Alexandre Padilha, para negociar e a gente gastar menos com emendas parlamentares. Sobre esse prisma que eu queria colocar, e talvez um presidente do Senado que conseguisse despertar esse respeito, a Soraya Tronic não tem essa experiência, não. Que o Paulo Loyola disse, normalmente são o Senado são os parlamentares mais experientes. O Rogério Marinho é experiente, talvez se ele reduzisse um pouco o nível de tensão e deixasse claro que ele não vai para o confronto, mas para um diálogo, a ninguém interessa o país, não tem nenhum proveito num Senado que brigue com o Supremo ou com a presidência da República. Mas é necessário que alguém que consiga afirmar um pouco mais a autonomia do Legislativo. Nesse sentido que eu, quando são 15 horas e 1 minuto, havia colocado. Mas eu ouvi atentamente o Paulo Loyola, ouvi a Raquel Galinatti, ouvi a Deise Ocari, mas eu ainda não te ouvi. Capês, vamos lá. Você disse muita coisa aí e acertou também em muita coisa. Eu gosto de te ouvir porque você fala que eu acertei. Aí eu falo com o Paulo e ele fala que eu errei. Então, vou fazer mais perguntas para você. Não, tem que perguntar mais para o Paulo, porque são essas divergências que alimentam o nosso debate aqui. É por isso que chama linha de frente. Exato. Aqui, e o Paulo tem um convite permanente para estar aqui, porque eu gosto de gente polêmica. O YouTube discorda que tem que me perguntar, mas tá tudo bem. Beijo aí, pessoal do YouTube que fica me xingando. Não. Vamos lá. O que é o seguinte, o programa é de debate, o programa é linha de frente. E a função aqui de quem está coordenando o debate é instigar, tirar o máximo de cada debatedor. Tem que ter polêmica, é da divergência que chega ao consenso. Já dizia... Pesquisa aí, Bernardinho. Capês, olha só, até na pauta anterior tem uma informação que vai bem ao encontro disso tudo que você disse. Uma das críticas do MST à Codevasf, que inclusive gerou essa invasão na propriedade da Codevasf, é que eles alegam que muitos investimentos da estatal estão sendo feitos não para beneficiar as pessoas que mais precisam, mas para beneficiar as indicações dos deputados.
Isso que você disse a respeito dos parlamentares que se tornam despachantes do orçamento, que tem grande parte do orçamento para utilizar para irrigar seus currais eleitorais. De outro ponto, nós temos um judiciário que sim, infelizmente está legislando e não faz nem questão de esconder isso. Quem acompanhou o discurso de posse do ministro Barroso, atual presidente da Suprema Corte, ele disse claramente que o STF tem esse papel de impulsionar as discussões sociais. Ao contrário do que diz a Constituição, de que o judiciário tem que ser inerte, tem que ficar lá paradinho até que alguém venha e o provoque. E a respeito da Soraya Tronic, é claro que essa candidatura dela é simbólica, tem qualquer outra finalidade a não ser ganhar de fato as eleições para o Senado. Porque a Soraya Tronic está já falando numa pré-campanha, acho que é a pré-candidata mais recente, e está falando já numa pré-campanha de uma eleição que vai acontecer em fevereiro de 2025. Então ela está queimando a largada. Eu acho que, enfim, não sei se é como a Deise aqui disse, que ela está querendo só marcar uma posição. Não sei se é como disse aqui o Paulinho Loyola, que ela está querendo só alguns holofotes da imprensa. Mas fato é que é uma candidatura, infelizmente, fadada ao fracasso. Uma candidatura, acho que só realmente para gerar uma hype em torno do nome dela. Então, eu acho que a Soraya Tronic, ela precisa colaborar um pouco mais para o debate dentro do Senado, ao invés de ficar, enfim, com essas investidas que são tão estéreis. Vamos lembrar que a Soraya Tronic é uma deputada que a gente não tem nem a opinião dela formada, a opinião dela clara a respeito das grandes pautas. Como foi dito aqui, ela era bolsonarista, agora já não é mais. Então, a gente precisa ficar atento, acho que, mais à produção legislativa dela do que, de fato, as questões que trazem o nome dela à imprensa, porque é importante que nós façamos isso na produção de todos os parlamentares, porque, de fato, quando a gente tira um pouco os olhos disso, fomenta esse tipo de conduta que realmente não traz nenhum benefício à dinâmica dos poderes no país. Muito bem. Olha, nós estamos aqui, a Deise Chocari trabalhou muito tempo no Congresso Nacional, cientista política do mais alto nível aqui, nos ajuda bastante com a sua experiência. Raquel Galinatti, a delegada mais temida de São Paulo, ela é brava demais, eu tenho medo dela às vezes, procuro não provocar muito. E temos aqui o nosso querido Paulo Loyola e o Diego Tavares, são dois grandes debatedores, muito aguerridos, e eu os coloco bem separados para a gente também não correr nenhum risco aqui da mesa virar.